Cada dia que passa, trabalhar com marketing digital tem sido cada vez mais exigente para todas as pessoas. Você precisa conhecer muito mais sobre ferramentas, outras ferramentas, muito mais sobre estratégia também. Então, neste vídeo eu quero te mostrar alguns passos importantes para você construir de maneira efetiva todo o seu caminho de conversão. Um caminho de conversão que vai te ajudar a conquistar muito mais leads, vendas, ou seja, todos os resultados que você precisa. E a pergunta que eu te faço é: será que você está conhecendo a fundo o seu cliente ideal? Será que você está conseguindo trabalhar uma comunicação efetiva com ele? Será que ele está entendendo o que você está dizendo do outro lado para que ele tome uma ação para comprar o que você deseja? Será que ele está conhecendo você, confiando em você e comprando de você de maneira segura? Olá, meu nome é Herbert Duran e eu trabalho com consultoria de marketing digital há mais de 10 anos. Então eu tenho ensinado empresários e profissionais da área a como que eles podem conquistar mais resultados na internet com campanhas realmente efetivas. E se você deseja aprender isso e muito mais, deixe seu like, se inscreva no canal para você acompanhar toda semana conteúdos úteis e relevantes sobre marketing, vendas e muito mais. Então, vamos lá! Bom, o conteúdo deste vídeo você consegue encontrar dentro do e-book que eu mesmo escrevi chamado Manual do Tráfego Estratégico. Este material ele é destinado para gestores de tráfego, profissionais de marketing digital, quem trabalha com comunicação digital de um modo geral. Então a pessoa que lê este material vai conseguir entender profundamente sobre esses conteúdos que eu vou explicar aqui, tá? Se você tem interesse em adquirir uma cópia deste material, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? É bem fácil você pegar essa cópia e se aprofundar em um material estratégico de primeiro mundo. Então, dentro dos capítulos deste livro que eu estou divulgando, existem alguns itens bem importantes que você precisa considerar na hora de colocar no ar a sua campanha. E o primeiro capítulo, um dos mais importantes, é justamente a questão do poder do pensamento estratégico digital. É isso mesmo. Se você não tiver um comportamento estratégico digital, fica muito difícil você estrategiar, pensar em campanha, pensar no público-alvo. Fica muito difícil você medir e otimizar todo esse processo. Um outro capítulo importante é justamente a pesquisa de marketing digital. A gente vai ver aqui cada um desses pontos, tá? Eu estou só listando aqui o que você encontra neste e-book, que ele é muito poderoso. Eu escrevi ele com muita atenção, com muito carinho, dedicado a você que precisa se aprofundar em conteúdos estratégicos. Depois a gente vê sobre funil de vendas. Esse é um tema muito corriqueiro e é um dos conteúdos mais importantes que todo marqueteiro digital precisa saber. É a questão de funil, mas poucos sabem como de fato planejar e operacionalizar isso daqui. Depois a gente vê sobre landing pages. Existe muita confusão ainda sobre para onde que a pessoa anuncia, um site institucional, um blog, um vídeo, uma landing page de captura ou não, landing page de vendas. Existe muita confusão ainda em relação a isso. E um dos meus papéis aqui é justamente te ajudar a quebrar essa confusão para introduzir uma ideia positiva dentro de você, para que você de fato consiga pensar estrategicamente sem dar muitos rodeios por aí. Depois a gente vê sobre gestão de tráfego com visão estratégica de negócios, uma das etapas mais importantes que os gestores de tráfego principalmente precisam se atentar. E depois a gente olha profundamente sobre a questão de métricas e otimização de campanhas. Existem, obviamente, outros capítulos, mas aqui neste vídeo eu quero passar um pouquinho sobre cada um destes aqui que eu acho que são os principais. E entrando um pouquinho na questão do pensamento estratégico digital, qual que é um dos pontos focais aqui que eu gosto de falar, né? Que o dever de todo profissional de comunicação estratégica é pensar antes de agir. É isso mesmo. Você não deve simplesmente pegar uma campanha, um produto, um serviço e começar a divulgar ele sem você pensar antes. Pensar em quem, Herbert? Cara, você tem que pensar primeiramente no público-alvo, quais são as dores, desejos e necessidades dessa pessoa, o que essa pessoa está passando. Depois você
entende qual produto ou qual serviço ela precisa, e aí você coloca uma comunicação para conectar essas duas extremidades, conectar público-alvo com uma solução, produto, um serviço. Percebe como isso é importante? Não dá simplesmente para você fazer isso sem pensar. Então, uma das partes mais importantes que eu falo aqui é justamente você despertar isso dentro de você. E aí lá no livro eu ensino uns passo a passo para você fazer isso de maneira bem assertiva. Então, como mostra esse tabuleiro aqui que você está vendo, né? Tudo é um jogo estratégico. Você sempre tem que pensar assim, tudo no mercado é baseado em jogos estratégicos. E esses jogos têm algumas cartas, né, algumas artimanhas, e uma das principais é justamente você conhecer o seu público, que é o seu cliente ideal. Para que você conheça mais esse cliente, você precisa fazer uma boa pesquisa de marketing digital. Essa pesquisa ela vai ser o norte das suas ações. É nessa pesquisa onde você descobre e conhece a fundo esse público no qual você vai utilizar uma campanha para despertar o interesse dele para uma compra, por exemplo. Mas é a partir da pesquisa de marketing digital que você vai começar a construir a sua comunicação. Entende que não tem como você fazer uma comunicação, criar um anúncio, uma página, sem antes você ter feito uma pesquisa. A pesquisa de marketing digital ela é básica para você entender o que está acontecendo no mercado. Não só entender do público-alvo, mas entender o que os concorrentes estão fazendo, entender quais as inovações que estão sendo mostradas atualmente, entender o que está dando certo, o que está dando errado. Ou seja, você faz um voo ali de maneira não superficial, mas você vai fazendo um voo superficial, depois um voo uma altitude mais baixa para você entender como é que está esse território. E você faz isso utilizando algumas ferramentas importantes. A primeira delas são ferramentas do Google, tá? São as que eu mais gosto de utilizar, que é o Google Trends. Depois você utiliza o planejador de palavras-chave do próprio Google. Você usa também o Google Suggest, que é a própria página de pesquisa do Google. Você usa também o Google News, Google Notícias, né? E depois você usa o Google Alerta para fazer com que o Google te envie novidades sobre o mercado, público-alvo, concorrentes, o que você quiser. Mas principalmente você vai se atentar aqui ao planejador de palavras-chave, onde você vai descobrir o comportamento de busca de um mercado-alvo. E aí quando você entende todo o mercado, especialmente o seu público-alvo, você vem para a criação de um funil de vendas. O funil de vendas ele é muito difundido, principalmente nos Estados Unidos, e eu gosto de chamar de caminho de conversão, porque é um caminho que a pessoa percorre até chegar em um objetivo. O objetivo seu, da empresa, que pode ser o aumento de vendas, e o objetivo da pessoa que percorreu o caminho, que pode ser resolver um problema, resolver uma dor ou alcançar um grande sonho. Percebe como isso é importante? Olha que interessante. E o funil de vendas ele é composto por três etapas básicas, tá? Existe o topo de funil, é onde esse público está mais frio, ele está basicamente inconsciente sobre aquilo que você está ofertando. Então, antes de você chegar e vender para ele, não tem como você vender diretamente para esse público frio, é muito difícil, tá? Então você precisa despertar a atenção dele. Aqui entra um pouco também do método AIDA, A-I-D-A, método AIDA, que é o atenção, interesse, desejo e ação. Então isso é um funil, você lá em cima no topo de funil chama a atenção dele, depois você desperta o interesse dele no meio do funil, você desperta o desejo também ali mais para o meio e fundo de funil, e no fundo de funil você chama ele para fazer uma ação, que é o comprar agora, enfim, entrar em contato, solicitar um orçamento e por aí vai. Então essas são as etapas básicas de um funil de vendas. Você precisa construir isso daqui antes de colocar, por exemplo, uma campanha no Google Ads, uma campanha lá no Meta Ads, ou no TikTok, no LinkedIn Ads. Porque o que eu vejo muita gente fazer é o quê? Existe um produto, por exemplo, uma garrafa. Tudo bem, existe essa garrafa aqui, mas as pessoas vão digitar lá no Google, por exemplo, garrafa d'água e vão comprar. Não é assim que funciona.
Você precisa antes mostrar alguma segurança, mostrar que a sua marca é interessante, é uma marca que traz transparência e segurança para a pessoa, para que ela compre de você. Tá? Não adianta você simplesmente chegar, tá aqui, compre meu produto, divulga lá para todo mundo que está procurando essa garrafa que ela vai comprar. Não é bem assim que funciona. Por isso que você precisa construir muito bem essas etapas desse funil de vendas para que você comunique de maneira melhor para ela o que você quer divulgar. Eu costumo falar também que o funil de vendas funciona muito como a estrutura de relacionamento. Por quê? Todo tipo de relacionamento afetivo, amoroso, entre amigos, relacionamento que as pessoas têm com marcas, inclusive. Então, o que acontece? Antes da pessoa se aproximar de uma outra pessoa, ela precisa meio que conhecer ali, olhar de longe. Então, ela vai se aproximando de uma pessoa aos poucos. É muito difícil, eu sei que acontece, mas é muito difícil alguém, por exemplo, duas pessoas que não se conhecem, nunca se viram, elas se encontram pela primeira vez e dali já sai um casamento. Eu sei que isso acontece, mas é muito difícil. Quais são as etapas que geralmente, por acordos sociais, a gente respeita? A gente se encontra, uma pessoa com uma outra. Quais as primeiras ações que acontecem aqui? Elas perguntam o nome. Ah, você se chama fulano, legal, você se chama ciclano, tem um aperto de mão e tudo. E ali acontece um quê? Uma conversa, no máximo isso, tá? Depois dessa conversa vão acontecendo outros encontros, ou seja, o que vai acontecendo? Ambas as pessoas vão se afunilando entre si. Porque na boca do funil, vamos dizer assim, uma está inconsciente em relação à outra. Porque elas não se conhecem. Elas não sabem como que a outra vai agir, elas não sabem que tipo de assunto a outra vai tratar, elas não sabem se elas vão ser bem tratadas, entende? Como que funciona a lógica do relacionamento humano. E aí, à medida que vai passando um tempo, então tem algumas etapas importantes, algumas conversões que acontecem durante um relacionamento afetivo amoroso. Por exemplo, então as pessoas se conhecem. Essa é a primeira etapa, topo de funil. Depois, essas pessoas ficam, né? Como a gente gosta de falar na modernidade, elas ficam. Depois, elas passam ao quê? A namorar. Namoram por um tempo, depois vem o noivado, depois vem o casamento. Então, existe um ciclo que tem um início, meio e fim em cada etapa. Cada etapa de um relacionamento tem um início, meio e fim. E no funil de vendas é a mesma coisa. Cada etapa do funil tem um início, topo, um meio e um final, que é onde você chama a pessoa para a conversão que você quer. Tá? Então é muito importante que você, antes de entender de funil de vendas, ferramentas para funil de vendas e tal, que ferramenta você vai usar, entenda primeiramente de pessoas. Gente, entende como que você funciona diante da sua própria relação com a relação, por exemplo, com a sua casa, com os seus animais de estimação. Você tem uma relação com o seu carro, por exemplo? Tem. Você tem uma relação com o seu celular, com seus equipamentos de trabalho, você tem uma relação com as pessoas das quais você convive e você tem relação com todas as marcas que impactam você. Você decide ao longo do tempo quais marcas você vai comprar ao longo das semanas, dos meses, dos anos, dependendo do nível de relacionamento que aquela marca tem com você. Então isso é um tema bem profundo, é um tema bem bacana de você refletir sobre na hora de construir o funil de vendas. Por isso que eu falo que funil de vendas é igual a conhecer seres humanos. E se você conhece como que os seres humanos funcionam dentro de um relacionamento, você constrói um funil de vendas / relacionamento perfeito. Ideal para aquele público-alvo que precisa de uma solução. É basicamente isso. E tudo para no funil de vendas? Não. Você vê que cada etapa aqui tem uma lógica bem definida. Então eu falei ali de público, né? Eu falei de pensamento estratégico primeiro. Então você precisa trabalhar essa articulação estratégica, pensar estrategicamente, agir estrategicamente. Você precisa fazer uma boa pesquisa de marketing digital, entender do mercado, do público. Quando você entende tudo isso, principalmente sobre o ser humano, você constrói um funil de vendas. E aí quando você constrói esse funil, em algumas etapas desse funil você precisa ter o quê? Páginas de destino, que são as landing pages. Existe muita confusão ainda em relação a
como que se divulga uma landing page, então aqui eu vou dar algumas dicas. Mais para frente, para você não se preocupar, eu vou ter um vídeo específico sobre cada uma dessas etapas aqui. Tá? Então aqui é mais um vídeo de introdução sobre alguns dos capítulos mais importantes relacionados a este e-book. Então, quando se fala de landing page, você precisa entender o seguinte: toda página que a pessoa visita é uma landing page em potencial. Vou te dar alguns exemplos. O corpo de um e-mail é uma landing page, concorda? Quando a pessoa abre um e-mail lá, e aquilo ali é o quê? É uma página de destino. Ela acessou aquela página, ela saiu do local que ela estava e viu aquela página ali. Então, por exemplo, ela estava navegando ali pelo Instagram, de repente vem a notificação de um novo e-mail lá no celular dela. Então ela vai para aquela notificação e acessa aquele corpo de e-mail ali. Então aquilo ali pode ser considerado uma landing page. Sim, por que não? Quer ver um outro exemplo? Página de blog. Pode ser considerada uma landing page? Sim, por que não? Existem muitas pessoas, muitas empresas, e é uma estratégia que eu gosto de utilizar também, que ao invés de divulgar um produto para conversão direta, faz um anúncio e divulga o quê? O conteúdo sobre aquele produto. Um conteúdo que fica ali no campo semântico sobre aquele produto. Então, exemplo, uma pessoa tem dor nas costas e você traz uma solução de conteúdo, você traz um conteúdo com algumas soluções para a pessoa resolver a dor nas costas. E de repente você trabalha em um estúdio de yoga, por exemplo, e uma das soluções para ela resolver a dor nas costas é fazer aulas de yoga. Percebe? Só que você utilizou o conteúdo do blog para gerar uma consciência nela de que ela pode fazer aulas de yoga para acabar com a dor nas costas. E eu utilizei isso o quê? Eu utilizei um post de blog, uma landing page que fala de um conteúdo. É claro que nessa landing page, neste post de blog, você pode trabalhar outras persuasões ali, gatilhos mentais e outras chamadas para ação. Você pode ter banners ali para a pessoa clicar e ir para uma página de vendas. Se você vende algum produto físico, por exemplo, pode ter um botão ali do WhatsApp para a pessoa clicar e ir para uma conversa com você para fechar, por exemplo, uma aula experimental gratuita. Então olha as possibilidades que existem, olha como que você consegue esticar essa linha de relacionamento com uma única pessoa. E isso é interessante. E landing page, e em se tratando de landing page ainda, um outro exemplo, tem as famosas páginas de vendas, as sales letter, tem as páginas de vendas de um e-commerce, de um produto físico, por exemplo. Você tem as landing pages, que são aquelas landing pages de captura, onde você divulga um e-book gratuito, uma aula gratuita, que é simplesmente para a pessoa deixar ali o nome, e-mail e receber o material por e-mail. O WhatsApp também pode ser considerado uma landing page. Então, se você faz um anúncio lá no Meta Ads, antigo Facebook Ads, né? E lá você tem como objetivo fazer com que a pessoa clique no anúncio e vá para uma conversa no WhatsApp, ou seja, aquela conversa que abre ali no WhatsApp, ela é considerada uma landing page. Percebe? Você não leva ela para um site, para uma loja virtual, um blog, mas você abre uma conversa e essa conversa precisa ter um script persuasivo, assim como existe um script persuasivo numa página de vendas convencional, para a pessoa ler, se engajar e converter no final. A conversa no WhatsApp segue a mesma lógica, percebe? Então, expande um pouco os horizontes sobre a questão de landing pages, páginas de destino. Então, a landing page é o local com informação estruturada que gera a conversão. Guarda isso, você pode trabalhar landing pages de várias formas possíveis e inimagináveis, tudo com foco em cumprir com o seu objetivo. E aí quando você entende toda essa maquinaria, né, você entende do público, fez uma boa pesquisa, você construiu um bom funil de vendas, construiu ótimas landing pages de conversão, só que no fim das contas você precisa olhar um pouco para cima, ter um olhar mais amplo sobre aquilo que você está fazendo. E é aí onde eu entro com a gestão de tráfego com visão estratégica de negócios. É muito comum profissionais de marketing digital, gestão de tráfego, social media, por exemplo, eles falam muito sobre a parte técnica daquilo que eles aprenderam.
tá bom, isso é positivo. Só que quando você vai tratar com pessoas que precisam falar em outro idioma, é como você mudar de país ou visitar um país. Você estudou gestão de tráfego, por exemplo. Eu estou pegando o tráfego aqui, mas algumas outras áreas da comunicação digital acontece a mesma coisa. Então você estudou gestão de tráfego, você é muito bom, por exemplo, em Google Ads. Mas na hora que você vai tratar com a empresa que você está divulgando, ou com seus funcionários, ou com seus acionistas, enfim, você precisa falar a linguagem do matemarketing. Você precisa falar uma linguagem onde você tem claro metas estabelecidas, metas alcançáveis, estimativas e KPIs coerentes. Se você não sabe o que é KPI, significa Key Performance Indicators, ou seja, indicadores-chave de performance. Então você precisa falar numa linguagem de matemarketing, ou seja, tenta entender o cenário como um todo. Você precisa ter um pensamento estratégico despertado, pensamentos e ações estratégicas. Você fez uma boa pesquisa de marketing digital, entendeu dos concorrentes, como é que está o mercado, entendeu principalmente do público-alvo. E aí depois você construiu, você planejou o funil de vendas, que é o caminho de conversão. Ele está bem planejado, bem estruturado, só para você colocar no ar ali e colocar para funcionar. Dentro desse caminho de conversão, desse funil de vendas, você se preocupou muito com as suas páginas de destino, porque é nas páginas de destino que o seu cliente ideal vai pular para as outras etapas, né? É como se fosse ali uma pequena provinha que ele passa para as outras etapas, à medida que ele vai percorrendo o funil de vendas. As landing pages são os portais para as próximas etapas. E se você não observar toda essa maquinaria de um ponto mais alto, fica difícil você entender o que está acontecendo e fica difícil você conversar com o empresariado em relação a isso. Então você pode deixar tudo montado, tudo estrategiado, bonitinho, só que fica difícil você vender isso para o mercado ou ser contratado por uma empresa se você não consegue fazer isso tendo metas claras. Exemplo, você descobre que uma determinada keyword lá no Google Ads tem, por exemplo, 50 mil buscas por mês. A partir desse dado você consegue trazer uma estimativa, percebe? Estimativa, por exemplo, de quantidade de acessos a partir de um determinado budget, um orçamento. Então, se você sabe que existem 50 mil buscas por mês e você tem uma verba, por exemplo, de R$1.000 para anunciar e você sabe que o custo por clique ali está em média de R$ 2,50, daí você já consegue tirar uma estimativa de quantidade de acessos para uma página de vendas. Percebe como isso é importante? Então você traz aqui já alguns números antes da campanha ir para o ar. Antes da campanha ir para o ar, você já tem alguns números. E aí você, baseado nesses números alcançáveis, com metas alcançáveis, você estipula, você traz uma estimativa com KPIs coerentes. Então não adianta você, olha só, se você conhece um pouquinho minimamente de Google Ads, de Facebook Ads, Instagram, você sabe que existem uma infinidade de métricas para serem avaliadas. Então você não vai avaliar todas, é impossível, tá? Só que muitas vezes a empresa na qual você trabalha vai pedir para você uma série de relatórios e vai tentar conversar com você sobre coisas que não precisam serem conversadas. E é nesse ponto que você precisa entender claramente sobre quais são as métricas e o que vocês vão fazer a partir disso, tá? Então, essa é a visão, é a gestão de tráfego com visão estratégica de negócio que você precisa se atentar. E é claro que durante todo o processo, quando você finda uma etapa, quando você termina uma determinada comunicação, a campanha foi para o ar, rodou durante 2 meses, por exemplo, você precisa trabalhar com as métricas, você precisa medir, metrificar tudo o que aconteceu. E a partir das métricas você vai para a otimização. Então, outra coisa que eu costumo falar dentro desse universo do marketing digital é o quê? Os números farão você refletir e agir melhor. Não é o seu achismo, tá? Substitua o achismo por hipótese.
Você pode ter ali várias hipóteses. Será que o produto verde vai converter mais que o produto azul? Será que o produto vermelho vai converter mais assim, assim, assado? São hipóteses. Você lança essas hipóteses, testa essas hipóteses e vê qual que o mercado compra mais. E aí você vai lá, otimiza para aquela que o mercado mais está comprando. É assim que funciona, tá? E quando você finda uma campanha, ou seja, uma campanha chegou ali, rodou durante 1 mês ou 2 meses que seja, você precisa ter um ciclo de acompanhamento. No início da campanha, geralmente você acompanha ali toda a semana. Você fica vendo o que está acontecendo, se a campanha está performando, se está gerando impressões, cliques, se ela está alcançando um público desejado, se está gerando ali os primeiros contatos. Você faz isso toda semana. Depois que você entende o que está acontecendo legal, você acertou no público, você acertou ali na comunicação mais ou menos, você expande isso daí, você trabalha com maior escala. Escala quer dizer maior investimento, por exemplo, para gerar maiores resultados, óbvio. Mas você sempre tem um ponto onde você precisa parar e avaliar tudo, né? É aquela avaliação geral do que aconteceu em 1, 2 meses para que você tome melhores decisões dali para frente. E é nesse ponto que entra a questão da métrica e da otimização. Primeiro você vai medir o que aconteceu, né? Medição, passado. Você vai olhar para o passado, 1 mês atrás, e vai ver o que aconteceu. Legal, a gente gerou aqui, foram 500 mil impressões de anúncios, foram 150 mil cliques nos anúncios, por exemplo, gerou um CTR ali bacana de 3, 4%, gerou uma taxa de conversão de 1,5%, então você gerou uma receita de X reais, sei lá, de 50, 100 mil reais a partir dessa campanha. E aí você entende quais foram as palavras-chave que mais performaram, os anúncios que mais performaram, você traz as hipóteses e coloca para teste. E aí você lança uma outra campanha. Você faz a otimização daquela existente, lançar, modo de falar, tá? Você faz a otimização daquela campanha existente e deixa ela rodando por mais um tempo. Porque o objetivo do tráfego, por exemplo, é você sempre aumentar o resultado. Sempre você precisa pensar nessa questão. E uma outra questão que eu levanto aqui que pouca gente faz dentro da métrica e da otimização é o quê? Muita gente fica preso olhando simplesmente os números da plataforma de tráfego. Então eu quero quebrar isso daqui, trazer que a importância de olhar para as métricas da campanha como um todo. É por isso que eu chamo de caminho de conversão. E você vai medir todas as etapas do caminho de conversão. Então você vai continuar medindo o que acontece lá no Google, no Facebook, normal. Só que você também precisa medir com exatidão o que acontece com os e-mails que você envia, taxa de abertura, taxa de clique dos e-mails, o que acontece com as landing pages também. Será que essas páginas estão convertendo bem ou mal? Porque muitas vezes a campanha, eu já cansei de ver isso daqui, dentro da minha área de atuação. Você olha uma campanha e fala, a campanha tá boa, o público tá bom, tá tudo muito bom aqui. Só que a página tá ruim. O site, o e-commerce tá ruim. Não é um ambiente que vende. É a mesma coisa que você está passeando no shopping, por exemplo, está ali e de repente o vendedor te puxa para dentro da loja. Só que a loja você vê que não é uma loja bacana, não é confortável, não tem uma boa iluminação. Isso acontece também na internet. Às vezes a pessoa está lá navegando no Instagram, vivendo a vida dela lá dentro do Instagram ou no YouTube, qualquer local que seja, e aí ela vê um anúncio. O anúncio é interessante. Ela clica no anúncio e vai para a página. Só que a página não é persuasiva. Então você não está tendo aquele cuidado de olhar para a página com bons olhos. Olhos esses que você geralmente olha as suas campanhas dentro das plataformas de tráfego. Então esse é um ponto assim que pouca gente faz e é um ponto que, se você não tem feito, é bom que você comece a fazer para ontem, porque muitos dos seus resultados têm a ver com a landing page, a performance dela, se ela abre rápido, sim ou não, se ela é persuasiva, sim ou não, e se principalmente você faz
testes AB. Testes AB nas páginas de vendas. O aumento de resultado está aqui. Não está na plataforma de tráfego muitas vezes, tá? Está nos testes que você faz nas páginas. Então guarda isso. Então esse é um resumão do que eu quero passar para você nos próximos dias, semanas. Eu vou falar muito aqui sobre estratégia, gestão de tráfego, marketing digital, vendas online. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, comenta aqui pra gente como que você tem feito as suas campanhas atualmente. E se você quiser acompanhar meu trabalho, tá aqui o site, tá aqui meu Instagram, Facebook, não deixe de acompanhar. E se você quiser saber mais, tem alguns links aqui na descrição do vídeo para você se aprofundar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.